Vocês estão assistindo Guerra da Informação. A gente vai comentar agora essa operação cinematográfica que aconteceu lá em Caracas, enquanto o Maduro estava distraído lá com seus colegas ditadores, inclusive o Lula. Os Estados Unidos foram lá e resgataram os opositores políticos do regime venezuelano que estavam na embaixada argentina lá em Caracas, na Venezuela. Sensacional essa operação, né, Chimer? E o Brasil não sabia de nada. Por que será? O Ricardo Amorim não foi avisado, Chimer? Pois é, eu vi a reportagem agora, eu queria entender de fato como é que se deu essa situação, porque o que a gente sabe é o seguinte: eles estavam na embaixada argentina, mas o corpo diplomático argentino foi retirado da Venezuela. Quem estava tutelando esse pessoal aí era o corpo diplomático brasileiro. Aí que está a questão: eles estavam dentro da embaixada argentina, não tinha ninguém que estava vigiando ou cuidando deles e protegendo, argentino ou brasileiro. Isso para mim me parece meio nebuloso ainda, eu não sei com exatidão. Mas, de qualquer forma, sendo operação... Para mim, assim, fica difícil entender como uma operação sem a participação ou de Brasil ou de Argentina. Fica difícil de entender. Então, o que eu posso concluir disso aí? O que foi dito é uma operação cinematográfica que, se for confirmada, talvez vire filme, né, daqui uns anos, mas, né, a gente tem que entender que pode ter havido aí uma negociação, né, entre Brasil e Estados Unidos. Né? A gente não sabe, por mais que existam atritos entre os dois países, a gente sabe que o Brasil ainda depende, apesar do Brasil flertar toda hora com o eixo aí das ditaduras, o Brasil depende muito dos Estados Unidos, os Estados Unidos exercem muita pressão em cima do Brasil, e assim, não é de se estranhar que o Brasil tenha feito uma vista grossa aí para esse pessoal poder sair aí da Venezuela. A gente só vai saber daqui a um tempo, né? Mas, enfim, que bom que esse pessoal conseguiu sair, eles vão ter agora liberdade aí para denunciar, né, os crimes que acontecem numa ditadura, né, num lugar onde você não tem mais espaço, e as instituições estão tomadas, então a sua vida ali é um risco, você corre risco iminente a qualquer momento, então você provavelmente vai sair para fora e vai servir aí como testemunha, e vai servir como um agente político aí para falar o que acontece aí na Venezuela. Eu queria só fazer uma observação rápida e fazer uma pergunta aqui ao Berbert e ao Chimer ao mesmo tempo. Quem entra num determinado país e arrebata prisioneiros políticos, refugiados políticos, consegue ou não consegue entrar no país e eliminar um ditador? Com certeza, né? A gente vê muita coisa, o Chimer sempre toca nesse assunto. Os Estados Unidos, por mais que eles façam declarações contra determinados regimes, sempre interesse econômico. A gente viu lá com o Zelensky: olha, vocês estão corruptos, vocês estão arrastando a gente para a guerra, mas deixa a gente aqui com os seus solos raros, né, com terrenos raros aqui, que a gente chega num acordo. O Chimer sempre ressalta isso, né, Chimer? Se for preciso negociar com o regime Lula, os Estados Unidos não vai deixar de fazer isso, né, Chimer? É isso que um presidente deve fazer, né? Quando a gente deposita esperança, é óbvio que o governo Trump, em relação a várias questões, para o Brasil é melhor, mas o que ele está pensando é o que é melhor para os Estados Unidos, o que é melhor para ele e para os Estados Unidos. E o Brasil não deixa de ser aí uma grande oportunidade, né? Não é que os Estados Unidos dependa do Brasil, mas o Brasil é um espaço aí de influência que, se você perder, né, você vai jogar aí automaticamente para os seus inimigos. Então você tem que marcar a presença
e quando for possível tirar vantagem, você vai tirar. Isso é a regra do jogo. Eu sempre digo, viu, Arthur? Atualmente, se fala muito em soberania, violação de soberania, mas quem tem soberania de fato hoje? Porque aquela diferença. Soberania de direito todos têm. Lá na ONU, toda nação é soberana. Mas, de fato, quem tem soberania? Só tem soberania, de fato, quem tem poder bélico, né, de obliterar qualquer ameaça e massa intelectual para operacionar tudo isso. Agora eu pergunto, o Brasil tem soberania? O Brasil tem poder bélico para repelir qualquer tipo de ameaça? O Brasil tem uma massa intelectual para operacionalizar tudo isso? Se a resposta for não, a gente não tem soberania. Eu acredito muito que atualmente é isso. Agora, a pergunta do Arthur é interessante. O cara entrar no país e resgatar ali 5, 6 pessoas. Foram 6, eu acho? Foram 5? 5 pessoas 5. Foram 5. Eu acho que para eliminar o ditador tem um pouco mais de segurança. Mas também não é impossível, né, se você realmente quiser fazer isso. Porque nós vimos que Israel teve aquela habilidade toda de eliminar pontualmente, não é? Sem causar danos adjacentes, nem destruição, nem morte de outras pessoas, ou seja, eliminar pessoas do Hamas, do Hezbollah, pessoas específicas. Inclusive, Israel eliminou pessoas dentro do Irã, né? Em lugares insuspeitos. Então, enfim, não é difícil para esses países que têm tantas armas e informações eficazes fazerem isso. Então, fica aí o recado para Nicolás Maduro. E a gente vê, Chimer, a gente vai adiantar a pauta aqui, a gente vê cada vez mais o Brasil alinhado aí com o eixo do mal, digamos assim, né? A gente viu lá o Alckmin, junto com aquele pessoal lá do Hamas, né? Alguns tempos atrás, e agora, dessa vez, o Lula participando ali com os coleguinhas dele, com os defensores da democracia, né? Nicolás Maduro, Xi Jinping, Putin, esses que não são uma ameaça para a democracia. Ameaça para a democracia é Marine Le Pen, que é conservadora, é o Bolsonaro, é o André Ventura, esses ameaçam a democracia. Mas os defensores da democracia, segundo a Folha de São Paulo, segundo a Miriam Leitão, os defensores da democracia estavam todos reunidos lá em Moscou. Vou colocar algumas imagens para o Moreira e o Chimer comentar isso para a gente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Nossa querida Global News. Chimer, cada vez mais fica escancarado aí o Brasil alinhado aí com tudo que não presta no mundo, né? Do Hamas ao regime comunista lá chinês, passando por Venezuela, Nicarágua. Não dá para esconder, né? É cada vez mais escancarado isso aí na China. Pode ir comentando enquanto eu coloco as imagens, vai. Perfeito. Bom, assim, o meu ponto, o meu comentário como cientista político é no sentido da gente entender o que está acontecendo atualmente na geopolítica, principalmente com a vitória do Donald Trump. Eu, como cientista político, analiso que a maior ameaça à humanidade é o governo global. É para onde a gente estava se encaminhando. E o governo global, ele não respeita fronteira, ele não respeita nação, ele não respeita nada. É um governo único, é uma agenda única, todos devem obedecer. Esse governo global, ele está principalmente nessas organizações supranacionais. Ele está dentro dos Estados Unidos, ele está dentro da Europa, ele está dentro do Brasil, ele tem agentes. Então, essa é uma ameaça muito grande. O Donald Trump entendeu que esse é o maior inimigo. Não é a China, não é o Putin. Eles são inimigos, mas o maior inimigo e aquele que mais avançou e que mais influenciou em agendas, principalmente no Ocidente, é esse governo global aí das grandes corporações e do sistema financeiro. O que o Donald Trump está tentando fazer? Ele está tentando quebrar esse governo global. Para quebrar esse governo global unipolar, você tem que transformar o mundo em um governo multipolar de diferentes forças. O que acontece quando você tem um governo multipolar? São várias forças
que se anulam, entendeu? São diversas forças brigando umas com as outras para obter espaço político, econômico, né, para obter melhores negociações nas cadeias de mercado. Então, isso faz com que todos os países sejam obrigados a melhorar em todos os sentidos, porque senão você vai ficar para trás. O governo unipolar não. O governo unipolar manda tudo em todos, escraviza todo mundo. Só que, entretanto, quando eu olho essa foto e olho essas imagens, eu vejo assim, eu vejo Vladimir Putin, eu vejo Xi Jinping, eu vejo Nicolás Maduro, eu vejo Lula, eu vejo outros líderes do sul global numa imagem ali, como se eles tivessem libertado o mundo do grande ditador, né, Adolf Hitler, e salvaram a humanidade. Aí eu volto para cá, pô, mas e essas pessoas... Quais são os ídolos dessas pessoas? Qual é o custo em vida humana que as ideologias deles colocaram, né, ao longo da nossa história? Então, eu acredito que a multipolaridade ela seja algo benéfico para anular esse governo global, mas eu fico muito receoso, né, dos efeitos se a gente colocar uma força maior para a China, para a Rússia, para a Índia, né, o próprio Estados Unidos ou a União Europeia. Porque ali a gente sabe que não tem ninguém querendo, né, a fraternidade ou o bem de todos. Ali é um querendo engolir o outro. Então, mudaria esse panorama aí unipolar, mas os efeitos aí dessa multipolaridade a gente não conhece, né? Então, eu fico receoso com isso. A estratégia do Trump é essa, é uma estratégia de quebrar esse governo global, né? Deixar as forças regionais crescerem e acreditar que os Estados Unidos, como força maior num projeto nacionalista, consiga aí equilibrar isso sem ter que prestar contas a esse governo aí das grandes corporações. Então, essa imagem me assusta, né, de ver que por essa estratégia aí, principalmente do Donald Trump, a gente possa aí colher os efeitos desse mundo multipolar, ficar na mão desse pessoal ali. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Então é muito arriscado, é uma manobra de risco, né? Moreira, os anjinhos, defensores da democracia, todos reunidos lá em Moscou. Como é que você vê esse alinhamento aí do Brasil, cada vez mais o Brasil se colocando ao lado aí de Irã, Hamas, governo comunista chinês, Venezuela, Nicarágua, só os anjinhos defensores da democracia, segundo o William Bonner, segundo a Folha de São Paulo, né? Esse pessoal que defende aí a liberdade e a democracia. Oscar, isso não é segredo para ninguém. O Brasil ele vai se consolidando, né, como um país pária, voltado para essa turma, esse grupo de pessoas que atentam, de países que atentam contra os direitos humanos, né, as liberdades fundamentais, que invadem regiões, né, a Rússia, que tanto invadiu, que tanto acabou com a vida do povo do Uzbequistão, a China, que acabou com a vida do povo uigur, né? As pessoas do deserto de Taklamanca, a China que praticou tanto genocídio contra o povo do Tibete, né? Então é com essa cambada que o Brasil se mescla, né? E uma coisa que eu acho bastante interessante é o seguinte: eu acho que os Estados Unidos, eles devem... Eu tenho muita esperança de que isso sirva como estímulo para os Estados Unidos eles se preocuparem para não terem no seu quintal essa cobra criada, não é? Esse ovo de serpente, que é o Brasil, que vai se tornando cada vez mais... Quer dizer, imagina, por exemplo, o Brasil já é um estado criminoso, não é? Completamente envolvido com máfia criminosa, com máfia de narcotráfico, etc. Então, se essa coisa crescer ainda mais, o que vira? Vira uma guerrilha, vira um país, um caos total, um estado criminoso completo, que poderia abrigar toda sorte de
de Hezbollah, Hamas, o Fatah, não é? Os próprios iranianos, não é? Aqui no território, lá no território brasileiro. Então, eu tenho muita esperança de que esse perigo, essa situação, isso sirva para alertar os americanos, para ver se eles querem ter no seu quintal algo assim. Eu acho que a única coisa que poderia, fazendo uma menção aqui às palavras do Schimmer, cada estado age visando os seus próprios interesses, o interesse do próprio país, e né, ver como tirar vantagem, lógico. Eu espero que os Estados Unidos nos ajude, ainda que seja para tirar vantagem para eles próprios.